querido espectador do Saúde em Pauta, que hoje tenho o prazer de receber a doutora Beatriz Furlaneto, cirurgiã de cardiopatias congênitas, muito amiga, querida, que vem hoje falar para a gente sobre a carreira dela, sobre o Instituto Furlaneto e sobre a cirurgia de congênitas, particularmente a cirurgia das cardiopatias congênitas no Brasil. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Esse programa é para você. Bia, obrigado por estar aqui conosco. Você não sabe como eu tô feliz de ter você aqui. Que bacana. Obrigado, obrigada, viu? Eu que agradeço. É um prazer poder falar da minha especialidade, né? De alguma coisa que eu Uma coisa que você ama, né? Amo, de verdade. Que legal. Vamos lá, Bia. Para começar, por que você escolheu cardiopatia congênita? Porque é um ramo realmente bastante complexo. Como é que foi essa escolha? Bom, durante a minha faculdade, nós tínhamos uma cadeira que era de técnica cirúrgica. Tá. E essa cadeira, o professor responsável, ele era um cirurgião cardíaco, o Dr. Rubens de Arruda. E para a realização das aulas, com a gente operava animais e tal nessas aulas, ele tinha vários assistentes e vários cirurgiões cardíacos. Então, nós tivemos contato, né, no terceiro ano da Faculdade de Medicina, com vários cirurgiões cardíacos que acabaram nos incentivando, a mim e ao meu marido, o Dr. Glaucio Furlaneto, a ir junto, assistir cirurgia. E aí, depois que você vai uma vez ver uma cardíaca, nunca mais você trocar. Será o mesmo, né? É muito difícil trocar. Então, foi por aí. O Dr. Roberto Takeda, que era um dos professores. O Takeda eu conheci. Conheceu? Conheci, então, Roberto muito Takeda. Querido. E foi nosso padrinho de casamento depois. Que bacana. E ele nos convidou porque ele era assistente do Dr. Luiz Boro Puig, Sim. um cirurgião super renomado do Instituto do Coração, e nós participávamos da cirurgia, íamos lá assistir no início, depois eles deixavam a gente entrar em campo, e aí foi realmente apaixonante. Bom, mas isso te introduziu na cardíaca. Na cardíaca. Ok, eu também fui inoculado por esse bichinho e que depois que ele entra, ele nunca mais sai da gente. Exato. O pior é que ele vai no nosso coração, porque a gente ama fazer isso, né? Exato. Mas aí, como é que foi, estando na cirurgia cardíaca, escolher pelas congênitas? Bom, aí já é uma segunda história, né? Na nossa época, para fazer cirurgia cardíaca, tinha que fazer cirurgia geral. Eu também fiz 2 anos de geral. Eu fiz 3 anos. Olha de só, cirurgia isso é bom, geral. mas eu acho bom, sabia? Sim, sim. Mas aí, entrando lá no HC, né, na verdade eu fui a primeira mulher a fazer residência de cirurgia cardíaca no INCOR. Que bacana, Bia, olha que legal. Nunca tinha tido uma mulher lá. Olha aí, você foi a pioneira, hein? Que legal. Pro bem e pro mal, né? Mas não, é mentira. Foi realmente muito bom. E durante a residência, eu acho que pelo fato de eu ser a primeira mulher que estava lá, eles me marcavam em cirurgias de cardiopatias congênitas. Então, eu estava sempre entrando. Quando tinha cirurgia de cardiopatia congênita, eu participava. Tá. Com o Dr. Miguel Barbeiro, Marcial, e com o Dr. Geraldo Verginelli, que eram os dois cirurgiões. Teve uma baita escola, né? Exato. Vamos combinar que 2 cirurgiões dessa envergadura, né? Exato. Então, por isso, né, eu participei bastante de todas essas cirurgias como residente. E no final da residência, o Dr. Miguel Barbeiro, ele foi convidado para iniciar um serviço no Hospital Beneficência Portuguesa. E aí ele nos convidou para irmos como assistentes dele lá. Tá. E foi aí que a coisa se concretizou. Exatamente. Andou. Legal, bacana. Então, quer dizer, foi a primeira residente mulher do Instituto do Coração da USP. Que legal. E aí, então,
enveredou para o lado da congênita. Hoje, olhando a tua carreira, foi uma boa escolha? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria. E eu te pergunto, Bia, que desafios você enfrentou? Porque, veja, a primeira mulher residente do INCOR, certo? Um ambiente, vamos combinar que bem machista. Hoje mudou um pouco, mas na época era muito. Que desafios você enfrentou para conseguir o seu espaço? Hoje nós sabemos que você é uma cirurgiã de nome, prestígio, professora, tudo. Para galgar esse espaço, como é que foi? Que desafios você enfrentou no começo? Começo, no meio e atualmente. Vamos lá, vamos pegar o histórico aqui e vamos contar para o nosso ouvinte. O correr de uma carreira, de uma vida, né? Nem tudo são flores. Sim. Isso é normal. Então, houve períodos que a coisa ficou bem complexa, né? Desde mais ou menos 1990, quando o Dr. Miguel saiu da beneficência por preferir investir no Instituto do Coração e que estava tendo concurso lá e tudo, e ele precisava se dedicar mais. Então, nesse período a gente passou por um momento difícil, que a gente precisava ter um serviço que fosse nosso, que ali já não era mais. Então, foi uma luta para conseguir o espaço de vocês dentro da BP. Tá. Para conseguir voltar na Beneficência Portuguesa como titular de um grupo. Tá. Aí acabou acontecendo e nós ficamos lá muitos anos, né, operando especificamente cardiopatias congênitas. Desde que nós entramos, né, na vida da cirurgia cardíaca fora da residência, nós decidimos que nós faríamos apenas cirurgia de cardiopatias congênitas. E na época tinha muito pouco, né, grupos específicos fazendo só isso. Tá. Então, essa parte foi um pouco difícil, né, de iniciar, de aceitação e tudo mais, né? Mas, aos poucos, a gente conseguiu o serviço na Beneficência Portuguesa. E, na época, a Beneficência Portuguesa se dedicava muito a operar pacientes do SUS. Então, nós tínhamos um movimento que cresceu bastante. Então, era um número cirúrgico muito grande que a gente fazia lá na Beneficência Portuguesa. Tá. Passou o tempo, nós sabemos que a cirurgia de congênita é uma cirurgia bastante complexa, né? E uma cirurgia relativamente cara. Como que hoje, na tua visão, a cardiopatia congênita no Brasil? Tá bem? Poderia melhorar? Em que? Como que você vê o panorama do tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas no Brasil? Eu acho que a gente tem que pensar em segmentos. Tá. Né? Uma coisa são pacientes de SUS, pacientes que dependem, né, desse financiamento do Estado. Vamos falar que hoje, Bia, nós estamos de 75% a 80% da população brasileira não tem plano de saúde. Exato. Esse número é um número real. Ele oscila. Exato. Quando a economia melhora um pouco, aumenta o número de empregos, a gente fica 3/4 com SUS, 1/4 com plano. Quando piora, fica 80% SUS, 20% plano de saúde, sendo que dos planos, quase 70% são empresa. Então, geralmente é um plano enfermaria, é um plano que não dá direito, vamos dizer, aos hospitais mais ranqueados de São Paulo. Como que você vê esse panorama? Porque é um desafio, né? Sim, realmente o que nós sentimos hoje é que existe uma demanda muito grande, porque a nossa população é muito grande e a porcentagem relativa de incidência de crianças cardiopatas acaba sendo enorme. Sim. Deve dar uma cerca de 23, 25 mil por ano nascidos. Fora as crianças que precisam de cirurgias estadiadas.
então operam mais do que uma vez. Tá. Então, o número é cumulativo, ele é muito grande, de necessidade de cirurgias, de procedimentos. Então, existem poucos serviços para suprir essa necessidade. Tá. No Brasil, né? Existem centros muito bons. São Paulo ocupa vamos dizer assim, um número bem expressivo, nesse número total de Brasil, Tá. porque aqui nós temos alguns serviços, e mesmo assim o número ainda de atendimentos para esses procedimentos ainda ele é pequeno. Nós temos hoje o diagnóstico fetal. Sim. E com o diagnóstico fetal, que está melhorando bastante, né? Ele ainda não está totalmente utilizado por toda a população de gestantes, mas hoje em dia já existe esse olhar de que uma gestante precisa fazer um eco fetal pelo menos uma vez. Então, esse é o caminho, né? O diagnóstico precoce e aí sim, isso vira uma necessidade de orientação e de colocação dessa gestante, quando há necessidade, que o parto seja feito num serviço onde o bebê possa ser tratado. E é isso que é muito difícil, porque mesmo a gente tendo o diagnóstico, o local para que essa gestante tenha, né, faça o seu parto e tenha o seu bebê atendido, ainda afunila muito, né? Limitado. Afunila muito. E por quê? Na sua visão, por que isso acontece? Por que nós não temos para a oferta de cirurgia cardíaca infantil o que nós temos para cirurgia cardíaca de adulto? Na verdade, é um serviço super especializado, né? Tá. Que você precisa ter múltiplas especialidades altamente especializadas. Tá. Então, se você entender que esse bebê ele vai nascer numa UTI, essa UTI ela tem que poder tratar um bebê de alta complexidade. Tá. E a seguir, essa criança precisa de uma cirurgia cardíaca. Então, você precisa ter uma equipe que possa fazer, que seja uma equipe, vamos habilitada, dizer assim, isso, habilitada, né? De forma adequada, porque é uma cirurgia de alta complexidade. Então, tá. Mais uma limitação. Mais uma coisa, tem que ser cuidada por uma equipe também especializada no pós-operatório. Esse é outro gargalo. Entendeu? Enorme, né? E os exames para fazer o diagnóstico completo, para escolher a melhor tática cirúrgica, a mesma coisa. Então, um serviço que você dê atendimento a um neonato de alta complexidade, ele precisa de muita coisa. Eu acho que essa é uma dificuldade bastante importante, tá. Até porque precisa juntar essas pessoas num local. Uma mão de obra muito especializada, não só do ponto de vista médico, né? Aí entra enfermagem, setor de imagem, laboratório. Sim, é multidisciplinar. Isso, evidentemente, isso escalona os custos, né? Sim. Evidentemente, isso escalona os custos. Bia, nessa tua caminhada, quem que foi uma pessoa que te inspirou muito? Dentro da gente, você fala assim, quando você estava um pouco mais jovem, você olhava e falava assim, um dia eu quero operar assim. Quem? Todos nós temos um ou mais ídolos. Pode falar dos nacionais, dos internacionais, enfim. Eu quero que você conta para mim quem foi ou quem foram os teus grandes landmarks, aqueles caras que você fala assim, puxa, um dia eu quero operar assim. Bom, Miguel Barbeiro, né? Porque, na verdade, ele foi um expoente, foi uma pessoa que realmente se dedicou a isso. Então, nos ensinou muito, isso não há dúvidas nenhuma, né? E, na verdade, durante a minha residência, eu tive, assim, uma grande vantagem. No primeiro ano,
era o Dr. Zerbini, o chefe da cirurgia do INCOR. Tá. No segundo ano, então, o Dr. Verginelli, e no terceiro ano, o Dr. Adib Jatene. Puxa vida, você é uma felizarda, né? Vamos combinar. Então você pegou fica uma muito mistura difícil. Atômica, Foi. né? Foi. Então, assim, o Dr. Adib, ele foi uma pessoa muito querida para mim. Apesar de ele ser muito bravo, brigar com os residentes. Eu sou fã dele, então tudo, assim, comigo ele nunca brigou. Então eu tinha essa vantagem, né, de ele ser educado pelo fato de eu ser mulher, eu era a única lá, então realmente ele nunca brigou comigo. E quando eu fiz a minha defesa de tese lá no Instituto do Coração, ele me ajudou bastante. Sobre o que foi a sua defesa de tese? A minha defesa foi uma defesa anatômica. Tá. Então, eu fiz um estudo em corações normais no Museu de Anatomia do Instituto do Coração. No Museu Anatômico Cirúrgico. Você sabe que eu tenho a fita de uma aula dada pelo professor Fábio sobre anatomia cirúrgica do coração. E eu tenho outra fita guardada com o Dr. Adib operando uma tetralogia de falou que essa eu não empresto, porque eu tenho medo que essa fita não volte. Então você fez um estudo em corações normais. Em corações normais e estudando a relação mitro-aórtica. Puxa, que legal. E a angulação entre as duas válvulas. Então, assim, foi muito bom. Tá. E foi uma coisa que ele, pessoalmente, ele me ajudou, ele e o Fábio Jatene. Então, eu consegui fazer nesse tempo. Então, é mais uma pessoa, né, que eu sempre admirei demais. E tem um cirurgião, que é o Dr. Aldo Castanheda. Conheço. Da Guatemala, chefe do Children's Hospital. Quem teve lá em Boston, é impossível não gostar do Aldo Castaneda. Vamos combinar que o homem era Então, é assim, fogo. É uma pessoa do meu início de carreira, né? Claro que tem N. Você chegou a vê-lo operar, Dr. Castaneda? Na verdade, não, mas ele fez uma visita lá no hospital. O Glaucio, sim. Visitou o serviço e acompanhou a cirurgia dele. Tá. E mais uma pessoa que é o Planchet, que é um cirurgião, francês. E ele tinha, assim, um número absurdo de correção de transposição de grandes artérias, que é uma cirurgia que eu amo até hoje. Para orgulho de todos nós brasileiros, né? E aí eu fui visitá-lo. Tá. E aí sim, aí eu vi o Planchet operar. Eu não tive a oportunidade de ver o professor Castaneda operar. Eu tive a gratíssima satisfação de conhecer lá no Children's a Stella Van Pra, ver uma aula com ela que eu nunca mais vou esquecer. Aquela mulher é um troço assim, absurdo, que marca. E eu tive na época o Richard Jonas, era o chefe, e o Pedro Deunido estava logo depois do Richard Jonas e tinha um cirurgião chamado John Mayer. Sim. Puxa, esse cara operando era uma coisa, é um troço assim, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que destreza tinha esse homem. Eu olhei esse homem operando, eu fiquei assim, embevecido. Agora eu vou pôr um pouco de pimenta na nossa conversa. Quero ver como é que você vai sair dessa pergunta. Você teve com 3 grandes nomes da congênita do Brasil. Você teve, na verdade, com 4, mas foram teus chefes. Zerbini, o Miguel e o Adib. Exato. Quais as semelhanças e quais as diferenças? Pode pôr o Verginelli nisso aqui também. Vamos. Porque, veja, o Dr. Zerbini fez uma escola, tá? Dr. Adib é meio carreira solo, né? Porque ele tem um outro estilo,
né? Embora ele tenha trabalhado com o Dr. Zerbini, ele desenvolveu um estilo próprio. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem a escola do Zerbini e a escola do Adib. E aí? O que tem de semelhante e o que tem de diferente? Na verdade, naquele período, os cirurgiões, eles operavam tudo, né? Sim. Então, operavam cardiopatias adquiridas e congênitas ao mesmo tempo. Sim. Então, é claro que hoje a gama, né, o número de cirurgias que a gente faz hoje dentro das cardiopatias congênitas é enorme. Uhum. E digamos que antigamente ainda estava engatinhando, né? Sim, muitas eram feitas, mas ainda não nessa proporção atual. Tá. Então, assim, eu classificaria Dr. Zerbini e Dr. Adib Jatene como grandes cirurgiões, vamos Pra chamar tudo. isso de generalistas, né? Então, eles operavam adultos e crianças. Tá. Já o Dr. Miguel e o Dr. Verginelli, eles se restringiam a operar crianças. Então, assim, hoje eu enxergo isso como você afina a sua destreza, você muda a maneira de fazer. Porque, queira ou não, a cirurgia de cardiopatias congênitas é uma cirurgia muito delicada. Sim. É uma cirurgia que você tem que ter muito cuidado. É um pouco de... Não que não tenha que ter cuidado no adulto, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas é diferente. É tamanho, é tudo. Tecido, é tudo muito diferente. Então, eu acho que a gente tem grandes cirurgiões, mas com o Miguel e o Verginelli já numa tendência de direcionamento de cardiopatia congênita. Hoje, a gente, dentro da cardiopatia congênita, quer dizer, parece que a gente está voltando para lá. Por quê? Porque as crianças estão crescendo. As crianças crescendo, muitas vezes a gente reopera essas crianças que já operamos como adultos. Sim. É a cardiopatia congênita do adulto. É praticamente uma especialidade quase, então, né? Então, você já tem uma especialidade onde você opera um recém-nascido ou um prematuro, tá. Opera crianças durante essa vida toda até o adulto. Quando hoje é muito difícil você fazer uma cirurgia, uma primeira cirurgia de cardiopatia congênita num adulto, mas uma reoperação é muito frequente. Muito bom. Na tua opinião, nós temos duas grandes contribuições. Na verdade, o Dr. Zerbini, enquanto vivo, ele foi a maior experiência individual, não institucional, em cirurgia de Fallot. Ele gostava muito de operar, operava muito bem Fallot. Então nós temos essa contribuição. Sim. Nós temos uma contribuição para o orgulho de todos nós, que é a cirurgia de Jatene, que é a cirurgia da transposição das grandes artérias. E agora nós temos a cirurgia do cone, feita pelo Zé Pedro, para o tratamento da anomalia de Ebstein. Na sua opinião, qual foi o maior impacto das três? A Adib Jatene. A de transposição. A de transposição. Ela é uma cirurgia, ele fez a cirurgia acho que em 67, se não me engano. E até hoje ela é a cirurgia preferencial. Então, ela foi vamos dizer assim, uma técnica inovadora e que persiste até hoje. Tá? A cirurgia do cone, ela também... ela é maravilhosa, entendeu? Ela mudou a história do paciente com Ebstein. O que eu acho interessante nessas pessoas, caso do Dr. Adib, o próprio caso do Zé Pedro, é que eles conseguem enxergar o que todo mundo viu, mas não enxergou. Eles conseguiram, de alguma maneira, encontrar uma solução para as coisas que... Vejam, nós temos o Senem, o Mustard, que eram utilizados para transposição. Também foram ideias inovadoras na época. Sim. E veja, mesmo tendo duas possíveis soluções, o Dr. Adib ainda foi ver uma terceira que foi a que ficou.
Então veja que é um cara que pensa fora da caixa. É um inconformismo. Eu acho que isso... Ele é um cara que pensa fora da caixa. Eu entrevistei o Fábio, que é uma pessoa muito querida e que eu admiro e gosto muito dele como cirurgião e como pessoa. E eu falei para ele, acho que seu pai era geneticamente modificado para cirurgias cardíacas, porque o Dr. Adib, ele conseguia ser bom em tudo. Ele era bom do RN ao octogenário. Isso é difícil, né? Então, o que eu acho mais genial nessas pessoas é que eles conseguem enxergar coisas que todo mundo viu, mas não enxergou, né? O Epstein, quanto tempo ficou até que alguém tivesse a ideia que o Zé Pedro teve de descolar, né, o folheto que estava aderido ali dentro? Quer dizer, e ter a coragem de fazer isso, porque não é fácil, né? Você encarar uma técnica nova num momento em que já se discutem as mortalidades, que não pode ter isso, não pode ter aquilo. E realmente, eu estava no ATS em que o Zé Pedro apresentou isso. Apresentou os resultados iniciais do cone. Mas foi sensacional. Que orgulho que dava pra gente, que estava assistindo, ver um brasileiro ali, né? E todos os papas da congênita ali, estava lotado o auditório para ver o Zé Pedro falar da cirurgia do cone. Foi muito bacana. Então, assim, o Brasil tem pessoas que realmente fizeram muita diferença na congênita. Bia, você vê com o tempo que a congênita vai se descolar completamente do adulto? Nós vamos ter uma sociedade brasileira de cirurgia cardiovascular pediátrica? Você quer me destruir, né? Não, eu quero que você abra o seu coração. Porque apesar de eu não operar congênitas, você não é mais um bebê. Abra o seu coração. Você está com um cirurgião cardíaco. Diga, você acha que isso em algum momento vai acontecer? Não, na verdade, ela é uma especialidade já. Tá? Só que ainda existe vamos dizer assim, alguns passos para que ela seja chamada de especialidade aqui no Brasil. Tá. Porque assim, a minha carreira inteira, eu faço cirurgia de cardiopatias congênitas. Aonde as pessoas me veem, elas sabem que eu faço cardiopatia congênita, né? Só que não existe a especialidade de cardiopatia congênita. Então, ela existe, mas oficialmente não. Eu vejo, isso é uma faca de dois gumes. Por exemplo, quando você vai no Congresso americano, você vai no ATS, tem a congênita, mas ela está dentro do American Association for Thoracic Surgery. Se você vai fragmentando muito, você enfraquece todas. Sim, esse é o grande problema. Sim. Que existe essa visão, né, de que se for uma especialidade, ela vai se desgarrar da mãe, né, porque a sociedade, ela é a sociedade mãe. Sim. Mas eu acho que não, eu acho que isso é uma forma de fortalecer a unidade, entendeu? Tá. Porque você não quer que seu filho cresça, você não quer que seu filho seja melhor que você. Então, tem que ser encarado dessa forma. Não é uma perda, é um ganho. Tá. Sabe? Então, você defende a ideia de que em algum momento deva haver a Sociedade Brasileira de Cirurgia? Não eu acho que não. Então, eu também acho que não. De maneira nenhuma. Tem só que dar nome aos bois. Sim, mas isso pode ser uma briga comprada pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, né? Não é uma briga comprada. Quando eu digo comprada, assim, no sentido, não com a especialidade, mas para reconhecer a especialidade. Porque, assim, são experiências, né? Sim. A sociedade passa por experiências e, às vezes, uma experiência ruim acaba sendo generalizada e achando que tudo é igual. Tá. Mas, na verdade, a gente, né, que faz cirurgia de cardiopatias congênitas, nós temos um departamento. Tá. E nós temos representatividade em nenhum congresso, que é o nosso congresso brasileiro, que engloba tudo, cardiologia, cirurgia e hemodinâmica. Infantil. E imagem, sim, tudo
em congênitos. Tá. Então, a gente faz um congresso conjunto. Então, existe já essa especialidade, tanto do ponto de vista clínico, quanto hemodinâmico, quanto de imagem e cirurgia. Então, ela funciona, ela é, não é que ela é separada, mas ela é diferente. Entendo. Entendeu? Uhum. Então, é só dar nome, não é para fazer, não é para nada. Mas, assim, né, eu acho que é uma forma de achar que o cirurgião que a gente fala, que é o cirurgião que pode operar tudo, às vezes eles pensam que isso vai impedir que eles operem. Não é um impedimento, entendeu? Entendo. Mas é muito importante a formação. Se a gente não dá nome, você não consegue fazer uma formação única, uma formação que seja semelhante no Brasil todo e que as pessoas que vão ser formadas, elas sejam excelentes. Tá. Entendeu? Falando em formação, quanto tempo você acha que precisa um cirurgião cardíaco? Então ele entrou lá, ele fez a cirurgia geral, agora nem precisa fazer mais, embora eu tenha aqui meu posicionamento contrário, eu acho que deveria fazer, mas sou voto vencido. Então hoje você pode ter acesso direto à residência de cirurgia cardiovascular. Isso. Eu particularmente não acho uma boa, mas existe. Aí ele faz lá o tempo dele de residência de cirurgia cardiovascular senso amplo. Uhum. Uma vez terminado isso, quanto tempo de congênita para ficar bom? Então, hoje a gente tem alguns serviços que tem um fellow para treinar o recém-saído da cirurgia cardiovascular. Então, são 5 anos hoje de fazer a cirurgia cardiovascular. Tá. Alguns serviços de residência têm pouquíssima cirurgia de congênitos. Sim. Então, muitos desses, eles não vão conseguir operar congênito. Tá. Saindo. Então, existem esses treinamentos para fellow. Basicamente, eles são de 2 anos. 2 anos são suficientes para formar um cirurgião de cardiopatia congênita que opere tudo? Não. Tá. Na sua opinião, quanto tempo, então? Olha, depende muito do cirurgião. Não é? Eu acho que isso, a própria residência de cirurgia cardíaca, a vida é assim, né? As pessoas são diferentes. Tá. Então, tem pessoas que vão aprender mais rápido e vão realizar mais rapidamente, com bom resultado, que é o que interessa. Não interessa operar. Interessa operar e ficar bom e o doente vivo. Né? Então, eu acredito que uma média seja 7 a 10 anos. Tá. Isso de 7 trabalhando num serviço de cardiopatia congênita, onde essa pessoa vai operando. Fora os 5. Fora os 5. Onde essa pessoa vai operando as diversas cardiopatias e conforme a sua, né, capacitação ou sua, né? Tá. Vai ser mais rápido. Então estamos falando de 12 anos de formação. De 10 a 12 anos. 5 anos de cardíaca, senso amplo, e depois de 5 a 7 anos de congênita, para que ele possa realmente estar aí se identificando como um cirurgião de congênitos. E aí estando num serviço de grande volume. E o que você acha que precisaria ser feito? Vamos imaginar que eu te desse agora o Ministério da Saúde. Você é ministra da Saúde. E te dei o Ministério da Saúde. Aí você vai delegar, né? Você vai falar, não, eu vou declinar desse convite. Eu entrevistei o CEO do HCor, gostei muito da entrevista dele, Fernando Torelli. Eu falei, não, estou te dando o Ministério da Saúde. Ele falou, estou te devolvendo. Mas imaginando que você tivesse com a caneta na mão. E mais do que estar com a caneta na mão, porque também não adianta nada ter a caneta na mão se não tem o aval do executivo, né? E o presidente chegasse para você e falasse assim, ó, faz tudo o que você precisar fazer para ter no mínimo um grande centro de congênita em cada estado. O que você faria? Quais seriam suas primeiras medidas? Então,
a gente voltou ali para a especialidade, né? Porque se você pensar em todos os estados, nós não temos cirurgia cardíaca de congênitas hoje em todos os estados do Brasil. É exatamente o que eu quero saber, como é que você vai implantar. Exato. Então, para você colocar serviços onde a alta complexidade vai ser realizada da forma como nós já comentamos agora há pouco, com as multiespecialidades todas participando, você vai precisar de muitos profissionais, tá? E para você juntar esses profissionais, assim, você não vai conseguir. Mesmo com muito dinheiro? Porque você pode fazer uma oferta milionária e tirar esse cara de um centro e levar. Um projeto, né? Tem que ser um projeto. Tem que ser um projeto e um projeto de alguns anos. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então isso não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Tem que ser uma política de Estado e uma política da especialidade. Onde se proporcione o treinamento de pessoas para que essas pessoas possam estar nesses serviços em alguns anos. Né? Entendo. Então, assim, hoje você tem várias equipes, você não tem uma equipe com menos de 2 ou 3 cirurgiões. Tá? Porque não dá. Tem que ter essas pessoas para que uma cirurgia aconteça. Se você tirar um cirurgião daí... o banquinho não fica em pé com duas pernas, né? Já ficou capenga. Já ficou capenga. Precisa no mínimo 3, né? Exato. Então, não dá para tirar, né? Onde os serviços já estão formados. Mas você pode formar e aí sim dividir. Então, é um trabalho de formiguinha, porque... Esse tem que ser um projeto, porque você tem que formar o cirurgião, formar o hemodinamicista, formar o clínico, o intensivista. Tem toda a enfermagem, perfusão e tudo mais, né? Isso. Então, a enfermagem, a perfusão vai junto. Mas esse cara tem que estar treinado também, né, Bia? Também Nem treinado. todo perfusionista de adulto faz perfusão de criança. Não faz. Então... É todo um grupo que vai ter que ter esse treinamento para você deslocar e colocar lá. Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você abre a lojinha e escreve lá cirurgia de cardiopatias congênitas... Vende tudo, né? Você não pode falar assim, cirurgia de cardiopatias congênitas... Só opero CIA. Até falou. Até falou. Então vamos Essa aqui... é uma frase... até falou, né? Até falou. Então... Dali para cima, né, vamos dizer, em relação à alta complexidade, o que for mais complexo, a gente não pode fazer, porque o nosso treinamento foi aqui, até aqui. Você não pode falar isso, porque o paciente vai chegar e vai estar lá e você vai ter que resolver. Então, é isso que eu digo, por isso que você precisa ter a bagagem para poder encarar isso, sabe? Então, não é com 2 anos, 3, que o cirurgião vai estar formado para encarar e para ter bom resultado. E um cirurgião que começa em qualquer estado, em qualquer lugar, qualquer cidade, se ele tiver mau resultado, ele está condenado. Acabou. Entendeu? Isso é verdade. Então, há uma perda de confiança do grupo, dos médicos. E aí depois ninguém mais encaminha. E aí a pessoa que poderia ter um potencial enorme, ela literalmente é queimada por ser afoito, ou por falar, não, eu consigo fazer, eu vou fazer. Então precisa muito critério mesmo. Bia, a gente teve um grande desenvolvimento na indústria nacional para cirurgia cardíaca de adulto. Nisso nós temos uma grande participação do Dr. Braille, que ajudou muito, entre outras empresas nacionais, para o desenvolvimento da cirurgia cardíaca de adulto. Você acha que hoje a indústria nacional ela fornece bons equipamentos para a cirurgia de congênito? Nós podemos prescindir dos importados para a cirurgia infantil? Prescindir é complicado.
dentro dos materiais que nós utilizamos, a gente tem uma mescla de materiais nacionais e de materiais importados. Tá. Desde oxigenadores, válvulas, enxertos. Então, o Brasil sempre tentou ser autossuficiente. O Dr. Adib foi a pessoa que mais quis que o Brasil fosse autossuficiente. Eu me lembro, na residência, ele pegava as membraninhas de oxigenador e ficava em cima da mesa, porque ele tinha que fazer um oxigenador de membrana. Naquela época, era pouco tempo atrás, fora já tinha o de membrana e aqui no Brasil era o de bolhas. Sim. Então, era uma necessidade, né, que o Brasil tivesse autossuficiência para não ter que importar. Sim. Isso sempre foi uma ideia dos cirurgiões. Na área de adulto, isso se tornou realidade. Hoje a gente consegue operar com material de muito boa qualidade nacional. Na congênita, você acha que ainda falta um caminho? Para algumas coisas, sim. Né? Tá. A gente tem cirurgias complexas, cirurgias mais prolongadas. Então, aí nesses casos, a gente precisa um material que possa, né, te dar mais segurança. E disso a gente fala também, né, com relação ao resto dos produtos que são utilizados. Tá. Né? Antigamente, nós tínhamos uma empresa aqui que fazia as válvulazinhas de pericárdio pequenas para pacientes pequenos. Hoje não temos mais. A gente tem válvulas de adultos que a gente usa quando dá na criança. Tá. Se o anel da criança permite, você usa aquela válvula, a menor do adulto. Mas a gente não tem mais. Por que não tem mais? Porque é um mercado que não é tão grande. Então, ele não é assim, ele não brilha os olhos das empresas. Entendi. Por quê? Porque se tiver que fazer alguma coisa, não vai vender tanto, entendeu? Entendi. Porque não é uma coisa que é feita todo dia. Então, as empresas não se interessam para fazer qualquer coisa, produtos para utilização em crianças pequenas. Interessante, porque nós temos um mercado enorme de congênitos, como a gente estava no começo da conversa falando, né? Porém, nem todos esses chegam à cirurgia, né? Não. Eles têm a doença, mas não quer dizer que eles serão operados. Então é bem difícil isso. É claro que existem empresas fantásticas hoje que estão se dedicando. Hoje a gente tem os sistemas para ECMO. Sim, eu ia te perguntar justamente neonatal, disso. Sim, são maravilhosos. Você acha que a ECMO fez muita diferença na criança, para a evolução da criança? Total diferença. Porque é outra coisa que precisa de uma super especialização. A ECMO, ela não pode ser realizada sem um treinamento de uma equipe multidisciplinar. Então, não é todo local que tem. Mas se você tratar uma cardiopatia complexa, onde você tem o respaldo de ter um serviço de ECMO padrão, um serviço bom, você faz com a maior tranquilidade, entendeu? Porque na cirurgia cardíaca, principalmente nos congênitos, você não tem certeza de que tudo vai ser perfeito. Você pode ter em um paciente inesperadamente uma falha de saída de SEC, de saída de bomba. E aí? Entendeu? Então, a ECMO, ela te dá esse tempo onde você vai investigar o porquê que aconteceu isso e tratar e tirar da ECMO. Então, é fantástico. É maravilhoso. E nós, no Hospital Sabará, nós também fazemos ECMO para pacientes pediátricos. Então, hoje, a gente tem muito paciente com septicemia, pacientes com infecções pulmonares graves, virais, que
a criança não consegue viver se não for com suporte de ECMO. Tá. Então, você oferta a possibilidade de tratamento para esses pacientes, entendeu? Porque eles chegam no final, onde o tratamento que nós dispomos, um tratamento medicamentoso, com drogas, com antibióticos, não é suficiente. E quando você coloca esse paciente em ECMO, ele passa a ter um tempo para recuperação. Tá. Que é fundamental nesse processo de exato, porque ali não reparação. tem mais tempo, não dá mais. Né? O paciente já chegou no limite, mas com a ECMO você estende esse limite e dá a chance do tratamento. Tá. Maravilhoso. Bia, conta um pouquinho pra gente do Instituto Furlaneto. Como é que foi essa ideia? Quando que ele foi fundado? Quais as atividades do Instituto Furlaneto hoje? Eu queria que você falasse para o nosso público do Instituto Furlaneto. A ideia do Instituto Furlaneto, ela surgiu porque quando nós operávamos na Beneficência Portuguesa os pacientes previdenciários, nós operávamos um número enorme. E era uma ideia que o Dr. Antônio Hermílio de Moraes ele queria proporcionar à população um tratamento para pacientes previdenciários de alta qualidade. E conseguiu, né? Conseguiu. Enquanto esse homem esteve vivo, eu acho que ele foi o grande mecenas da cirurgia cardíaca. Ele foi. Porque, veja, nós vivemos na Beneficência. A Beneficência fazia 50 cirurgias cardíacas por dia. E não foi um mês ou 2 meses, foram anos e anos e anos. Enquanto esse homem esteve vivo, que Deus o tenha num grande lugar, porque muitos cirurgiões devem a sua oportunidade a ele, porque era realmente aquilo, a gente que viveu ali na Beneficência sabe disso. Então ele tinha essa visão e ele tinha um carinho especial. Eu várias vezes encontrava nos horários mais inusitados. Você fala, como é que pode o maior empresário do Brasil, a essa hora, ele ia na cozinha do hospital, ele ia na UTI, assim, você fala, meu Deus, e ele estava ali com o maior bom humor, ele gostava daquilo, mas você via o olho dele brilhar. Então, nessa intenção, né, de você tratar a população, você ofertar a possibilidade de eles também terem um tratamento num lugar legal, foi o que fez com que nós pensássemos em fazer, né, esse instituto. Ele era uma OS, eu estou falando era porque ele foi fechado, eu já fechei. Porque uma OS você depende de ter um intercâmbio entre aquilo que é ofertado para você trabalhar, né, que isso é público, então é o público-privado, e você poder fazer, né, um serviço com essa qualidade em algum local. Tá. Então, a nossa ideia era ter, né, um espaço que fosse mesmo dentro de um hospital público e poder realizar as cirurgias. A gente nunca encontrou esse local. Havia muita necessidade de uma dedicação que nós não podíamos dar, porque a cirurgia consumia o nosso tempo de forma enorme. Sempre eu e o Glaucio operando, a gente teve vários assistentes, mas nós dois éramos a base. Então, houve um momento de fazer um hospital realmente, que era no Tocantins, ia ser feito um hospital com o nome de Instituto Furlaneto, teve um planejamento. Que legal, não sabia disso. Foi, e o Glaucio ficou super feliz, mas isso acabou que não andou. Por quê? Porque isso depende
da parte de intenção. E a intenção, ela é do Estado, ela é da cidade e ela é do político. E isso daí não perdura por anos. Então esse é o grande problema desse relacionamento. Eu sou gestor de uma OS, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Entendi. Que bom que você pegou a que ideia. eu captei a sua mensagem, amada guru. Aí é o seguinte, por esse motivo, né, realmente o Instituto como uma OS, ele não floresceu. Uhum. Então, hoje o Instituto é o nome da minha equipe, tá? Onde nós temos um grupo cirúrgico que trabalha em vários hospitais, tá, com equipes em cada hospital diferente, tá, mas que tenta dar a mesma oferta de tratamento aonde quer que seja, desde Santa Casa, Sabará, Beneficência Portuguesa. Eu opero também no Hospital da Luz. Tá. Então, esses hospitais são completamente diferentes. Sim, são realidades, mundos distintos, realidade. Né? Mas a nossa equipe, ela é única. Então, eu tenho o nosso grupo de anestesistas, os cirurgiões, vão em todos eles, perfusionista, instrumentadora. Então, essa equipe, ela trabalha de forma uniforme. Então, o que a gente pode oferecer de tratamento cirúrgico, ele é oferecido para qualquer tipo de hospital e qualquer tipo de plano e qualquer tipo de paciente. Bia, me conta uma coisa. Como foi conciliar a vida familiar, ser mãe, esposa, médica, cirurgiã? Como que você fez essa engenharia? Me explica. E conseguiu chegar a ser um dos grandes nomes da congênita de um país do tamanho como o Brasil. Eu acho que o papel da mulher, né, na casa, no trabalho, mudou muito, né, nos anos. E as mulheres, elas começaram a querer, né, querer fazer, querer trabalhar, querer ter, vamos dizer assim, essa possibilidade, né, de também oferecer um serviço. Tá. A maternidade, ela é uma coisa, é um relógio. Então, um reloginho chega ali, chega na hora ali, ele toca, fala, é agora. Sim. E a mulher quer, e a mulher floresce, ela fala, eu vou ser mãe. Quando ela quer ser mãe, ela fala, é agora. Uhum. Então, eu acho que é assim, na minha residência, durante a cirurgia geral, eu ainda pensei em fazer cirurgia pediátrica. Uhum. E eu prestei cirurgia pediátrica. Olha que interessante. Só que era uma vaga e nós éramos 2 candidatos dos residentes, né, do HC. Tá. E eram eu e o Maurício. E o Maurício passou e eu não. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer cirurgia cardíaca mesmo, que era a minha vontade, né? Tá. E eu fiquei na dúvida, talvez, né? O que me levou a ter a dúvida foi a maternidade. Tá. Porque era uma coisa que eu queria. Eu não sabia quando, né? Porque eu estava na residência, eu não sabia nem se eu ia conseguir, né? Se eu ia poder, né? Porque a gente é muito pobre na residência. Jura? Não é verdade? É verdade. Será que as pessoas sabem que a gente, quando residente, a gente é muito pobre? Sim. E aí, os meus filhos nasceram, eu já tinha terminado, já estava operando na Beneficência Portuguesa, mas o início é sempre muito difícil financeiramente. Uhum. E mesmo assim, né, eu queria ter filhos. O fato de ter sido mãe mudou a Beatriz como cirurgiã? Você passou a ver a cirurgia? Porque veja, a cirurgia de congênita, você pega o bebê do colo da mãe
né? É. E a gente sabe que não tem cirurgião cardíaco que tenha 100% de êxito. Isso não existe. A cirurgia cardíaca, eu sempre digo, ela é linda, ela é bacana, mas ela dói. Ela dói e até sem você conseguir ter uma camada de proteção, ela machuca. Uhum. Então, mudou um pouco. Você passou a olhar um outro olhar depois de ser mãe, aquela mãe te entregando um filho, ou isso não mudou para você? Não, eu acho que muda e muda assim naquela idade, né? A idade relacionada que você tá com o seu filho. Mas uma coisa que eu sou bem sincera, eu acho que os médicos, eles são muito diferentes uns dos outros. Sim. E o fato de você ser um profissional, que seja, né, famoso ou não famoso, com êxito ou sem, mas às vezes a especialidade parece que deixa a pessoa assim, falando, nossa, eu sou um cirurgião cardíaco, eu sou importante, e esquece que a pessoa que está lá, que você vai tratar, que não é só a criança, é a família também. Sem dúvida. Merece muito respeito. Muito Respeito. Muito. E ao longo dos anos, parece que eu fui me especializando nisso também, entendeu? Eu acho que eu fui aprendendo isso. Tá. O Sabará, ele foi um hospital que me marcou bastante nesse quesito aí, nesse sentido de você cuidar da família, você não está cuidando só da criança. Porque quando você tem uma criança com cardiopatia congênita, o pai está doente, a mãe está doente, a família está doente. A família está doente. Tá. E você entender isso e mostrar para a família isso, que você está entendendo aquele momento difícil, eu acho que te engrandece, na verdade, entendeu? A família fica feliz que ela está entendendo que você não está enxergando como um pacientinho ali que você vai operar e tchau, entendeu? Uhum. E isso acontece lá, porque é um hospital pediátrico, entendeu? A visão é diferente. Então, eu aprendi muito lá com todos os especialistas de lá, que hoje são meus amigos, eu estou lá há muitos anos. E você vê, não sou só eu, é o cirurgião pediátrico, é o neuro. Isso também é um pouco da cultura da instituição também, né? Eu acho da instituição, né? É o cuidado. Não que nos outros hospitais não tenha, não é isso. Mas é diferente o hospital pediátrico. E com isso, eu realmente aprendi. E hoje eu tenho certeza que quem trabalha comigo aprende a mesma coisa e vai na mesma linha. Então, eu acho que isso é uma grande coisa. Eu acho que não precisa ser só cirurgião cardíaco pediátrico que faz isso, mas qualquer médico deveria fazer isso hoje. Eu também acho. Porque é muito importante. Eu conversei com o Fábio Jatene, ele esteve aqui conosco, e ele falou uma coisa muito legal, que eu achei interessante, porque também tem muito da minha filosofia de trabalho. Ele falou que a coisa que hoje ele mais se preocupa é com o trauma psicológico, porque as outras coisas, depois que você já tem uma certa experiência, menos que tenha um ponto muito fora da curva, a parte técnica ela está relativamente controlada. A única coisa que você não controla é o grau de trauma psicológico que você vai infligir naquele paciente e no entorno dele. Então, essa preocupação é muito importante. E tem um amigo querido, que agora está no Brasil, voltou para ficar alguns dias, que foi seu residente, o Dr. Moish. Voltou? Não, ele está em Israel, mas ele veio ficar uns dias aqui, eu vou até tomar um café com ele no domingo agora. E ele fala uma coisa para mim, que nós somos muito amigos, eu conheço o Moish há muito tempo, e eu gosto demais dele, além de ser um grande cirurgião, é uma pessoa muito legal. E ele falava assim, Volpi, você sabe que na minha vida, antigamente, quando eu tinha um sucesso, eu lembrava disso uma semana. Se eu tinha um insucesso, eu ficava muito triste, mas 2, 3 dias eu tinha que, porque a vida segue.
Ele falou, você sabe que com o passar do tempo ficou o contrário. Quando eu tenho um sucesso, eu curto um dia, 2. Mas se eu tiver um insucesso, aquilo fica na minha cabeça um tempão, porque a gente... É uma relação humana, e quanto mais você vai se aproximando, você tira esse degrau, que é uma idiotice. Eu estou médico, podia ser outra coisa, você também. Isso não nos torna melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente aprende com a humildade de muitos pacientes. Imagina a humildade de uma mãe pedindo por um filho, né? É um troço que não tem como não emocionar a gente, né? Então, é interessante, a gente vai envelhecendo dentro da especialidade, a gente vai cada vez mais se cobrando mais e não aceitando que não dê certo. Mas não é aquela briga que você vai ter com você mesmo, você tem um troço que fica meio persecutório, você fala, não pode, isso tem que, né? E aí a gente vai tentando melhorar, nos melhorar cada vez mais, mas é sempre um desafio, porque cada paciente tem uma psique, cada família tem uma forma de pensar, e é muito importante isso. Como é que você vê essa nova geração de cirurgiões? Você que tem residentes que você está formando, tem pessoas que estão tendo a sorte de conviver e de serem formadas por você. Como você vê essa nova geração de residentes? Eu acho que assim... Se eu chamar a Bia de novo para vir falar que ela não vem mais, ela fala, você me espremeu demais, eu não vou. Pior é que foi, ele me coloca em cada situação, mas tudo bem. Hoje nós temos um número enorme de escolas de medicina. Aumentou muito o número de pessoas formando-se em medicina. Indivíduos com CRM, vamos colocar assim. Exato. Tá. Então, essas pessoas, elas vão procurar alguma especialização. Por quê? Porque hoje em dia, só a faculdade de medicina, ela não vai fazer com que a pessoa saia trabalhando para o resto da vida. Imagina. Não é? Então, eles têm que procurar uma especialização. E, às vezes, eles nunca viram aquela especialidade. Existe um funil, né, Bia? Um volume enorme de faculdades para um volume menor de residência e um volume bem menor quando a gente está falando de alta complexidade. E quando chegar na congênita, então é a ponta da ponta da ponta do funil. Ponta. Então, você vai desde essas pessoas que entram numa residência que não está entendendo muito bem o que é aquilo, nunca viu, ouviu e achou legal, mas na hora que vai ser é outra coisa, né? É isso que eu estou falando, o residente é pobre. Então, por que não dá certo para muita gente? Por que a pessoa entra, às vezes, faz cirurgia cardíaca e vai ser plantonista numa UTI, e bons plantonistas, não é que são ruins, não, eles são bons plantonistas, mas precisava fazer cirurgia cardíaca para ser bom plantonista? Não, vai direto para a sua especialidade. Então, é uma maneira de ver a especialidade, talvez, de uma forma muito... romanceada, né? Romanceada e real. Né? Sim. Então, eu vejo isso. Existem os residentes que entram na cardíaca, não terminam, entram no primeiro mês, desistem. O que significa isso? Porque uma pessoa luta por um posto, né? Uma posição. Consegue e desiste com 30 dias. Com 30 dias. O que aconteceu? Né? Então, não estava seguro. Precisa de uma orientação melhor para a escolha. Tá. Escolheu, tá bem. Qual é o objetivo dessa pessoa? Ela quer aprender a operar, ser um bom cirurgião, assim que terminar o seu fellow, assim que terminar a sua residência, quer sair operando. Isso é perigosíssimo, entendeu? Então, a pessoa ser afoita não é bom, não é bom. Precisa ter uma autoconsciência e precisa saber
se está suficiente, se treinou, se operou, se sabe fazer, e não ter essa conclusão operando o paciente. Porque aí você vai tentar aprender em anima nobile, né? Isso aí não dá, né? Não dá. Tá. Bia, com certeza nós temos muitas pessoas nos assistindo aqui, né? Queria que você dissesse o seguinte, para algumas pessoas que pensam em fazer cirurgia cardíaca de congênitas, que você daria de conselho para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Eu tenho várias pessoas que me procuram, porque vamos dizer assim, é uma coisa que acha bonito, quer trabalhar com criança, quer trabalhar com cirurgia, e a cirurgia cardíaca atrai, né? Uhum. Principalmente a cirurgia de cardiopatias congênitas. Então, o que eu sugiro que essas pessoas procurem os cirurgiões que estão fazendo hoje, que vão ter o maior prazer de receber no serviço, para que essa pessoa veja como é a rotina, entenda como que é, o que vai precisar, entendeu? O nível de doação que será exigido dessa pessoa, Exato. até que em algum momento ela possa achar que ela é um cirurgião. Exato, porque assim, não pode ter um foco na remuneração, achar que vai ganhar muito dinheiro. Isso é uma péssima orientação. Até porque não vai acontecer isso no Brasil, né? Vamos entender que se você está com esta visão, você precisa mudar de país. Nesse aqui, fazendo medicina, você não vai ficar rico. Para ficar rico, você escolhe outra coisa. Exatamente. Você pode até ter muito prazer, gostar, fazer um serviço socialmente útil, dar satisfação. Você vai viver relativamente bem, mas rico neste país com medicina, você não vai ficar. Então isso precisa ficar bem claro. E fazendo cirurgia cardíaca, muito menos, né, Bia? Porque a grande maioria desses pacientes são pacientes do Sistema Único de Saúde, que, convenhamos, não tem nenhuma remuneração maravilhosa para cirurgias cardíacas. Bia, é muito comum, né? Eu acho que você também deve pegar, nós estamos justamente falando disso, pessoas que têm uma visão extremamente romanceada do troço e depois elas querem um estilo de vida que é absolutamente incompatível com o exercício da especialidade. Exato. Então, na época que eu dava aula, eu via isso. As pessoas elas tinham algumas orientações absolutamente incompatíveis. Ela quer um estilo de vida que não é compatível com o exercício daquela especialidade, né? Eu acho assim, não é que a gente não tenha qualidade de vida. Quem é um cirurgião dedicado, que, vamos dizer assim, tem uma porcentagem do dia ocupado pelo seu trabalho, né? Mas ele é intenso, ele é muito intenso. Ele é intenso e até você chegar nesse ponto aí, 24 horas às vezes é pouco. Exato. Você fica procurando hora no dia ou dias na semana, né? Então, eu já estou há bastante tempo e continua absolutamente igual. Por quê? Porque eu fico até o final da cirurgia. Eu quero ver o meu paciente sair. Eu quero ver ele ser transportado. Ele tem que sair bem, entendeu? Então, é um tempo muito grande de dedicação que a gente tem que ter. Agora, a pessoa, se ela não tiver essa noção, quando ela tiver que trabalhar, ela vai trabalhar de que forma? Entendeu? Uhum. Se ela precisa ter um número de horas no dia onde ela vai ter um lazer maior, né? E a gente não consegue ter isso. Não, a gente não consegue. O nosso lazer é no centro cirúrgico mesmo e tudo certo. E você tocou num ponto que eu acho muito importante. E isso também me faz ficar até o fim da cirurgia, que é o transporte do paciente do centro cirúrgico à UTI. Você, eu,
e aqueles cirurgiões que já têm um certo tempo, já vimos tragédias acontecerem no transporte, não é isso mesmo? Então, na verdade, o transporte ele é um capítulo à parte. E uma das coisas que me marcou muito quando eu fui conhecer o Children's, o Richard Jones operou um caso complexo. Criancinha lá, o cara fez uma baita cirurgia. E ele não teve dúvida. Ele chamou o intensivista e o intensivista veio receber o caso na cabeceira da cama de cirurgia. Isso é maravilhoso. Ele chegou e falou assim: esse caso não dá para chegar lá e passar pro cara. Ele chamou, o intensivista veio. Enquanto ele estava ali, terminando, ele falou: olha, eu vou te passar esse caso. Você tá vendo aqui? Mostrou com o tórax aberto. Uhum. Ó, tive que fazer isso, tive dificuldade aqui, assim, assim, assim. Ele foi passando o caso enquanto ele estava começando a fazer o fechamento da criança. Veja. Eu faço isso. Né? Então, assim, eu percebo que esse é um ponto que a gente ainda tem que evoluir muito aqui. Porque até pela disponibilidade, né? Disponibilidade. Que muitas vezes o intensivista coitado, fala ele tá, assim, não, eu não vou lá, né? Não tenho como, não posso sair daqui. Porém, tem outros que fazem questão. Isso. Entendeu? Esses são aqueles que a gente escolhe a dedo, né? Quando você tem um entrosamento melhor. Bom. Exatamente. Transporte em cirurgia cardíaca, ele é um capítulo à parte. Você pode perder o paciente aí. Uhum. Um gotejamento de droga que o cara, né, porque ele vai pegar a bomba daqui, pôr no transporte, fica ali 5 minutos sem pingar. Se o paciente é absolutamente dependente daquele gotejamento, pronto, ele pode fazer uma hipotensão e dali ele não recupera mais. Ele pode estubar, né, no transporte, vai mexer. Então, assim, tem tanta coisa que pode acontecer. Eu acho que a gente, como especialidade, a gente deveria ter um olhar mais, sabe, para isso, porque isto é determinante de óbito. Né? Hoje tem protocolo de transporte, né? Hoje você não sai do centro cirúrgico para UTI sem uma mochila com várias coisas. Sim, isso para adulto também. O bolso do anestesista vai cheio de adrena, cálcio, ele vai preparado para uma parada cardíaca. Mas eu confesso para você que ainda eu fico irrequieto com o transporte, porque com tudo isso o doente pode morrer. Tá? Pode estar todas as seringas aqui, a mochila, tudo. Se não pingar o negócio ali e o paciente for dependente, ele para. E aí, dependendo de como for, ele não volta. Então, eu acho que a atenção, e isso, quando você falou, não, eu fico até o fim da cirurgia, eu falei, olha, eu conheço um cara que é assim também, porque a gente vai ficando, né, escolado com essa situação, e a chegada do paciente também na UTI, né, na passagem, a conexão com o ventilador e essa situação toda, são situações que eu diria que são pontos de inflexão que pode pôr a perder o negócio, né? E é claro, como você mesmo disse, tem hospitais e hospitais. Tem hospitais que a UTI tem um padrão altíssimo, você não precisa nem se preocupar, outros que você tem que ficar em cima. Ó, o paciente chegou, né? Vamos, turminha, oi, ó, paciente, né? A gente sabe que isso acontece. Então tem de tudo e a gente acaba passando esse estresse também. Por isso que os grupos hoje, qualquer lugar que seja, eles têm que trabalhar em conjunto. Não adianta você ter uma UTI, você ter um serviço desconectar, não. Desconectar. Não dá. Então, uma coisa que nós fazemos hoje é o ecocardiograma intraoperatório. Isso é importantíssimo. Então, em todos os pacientes hoje eu consigo fazer. Faço na mesmo nos casa, pequenininhos? Sim. Tá. A gente faz epicárdico quando não tem um transdutor esofágico neonatal. Tá. E todos os pacientes só saem do centro cirúrgico depois do eco. Então a gente faz um eco ainda, né, no término da SEC, faz o eco. E ajuda, né, Bia? Tá tudo bem, não precisa mais nada, acabou. A gente faz o término da cirurgia.
Mas isso mudou assim, radicalmente, da água né? para o vinho. O resultado é uma coisa que hoje a gente tem a confiança, né? É claro que tem muitas coisas dentro da cirurgia que a gente faz, que o eco não é o melhor método para ver. Então, existem pacientes que hoje a gente faz também o cateterismo, que a gente fala CAT de saída. O que é o CAT de saída? A gente termina a cirurgia, sai de SEC, faz o eco e faz o CAT na sala. Que legal. Então, para isso, você pode precisar de uma sala híbrida, que hoje uma sala híbrida existe, mas não em todos os hospitais, que é um local... Você faz com circuito em arco? A gente faz com arco. Legal. E faz tranquilamente, injeta, vê artérias pulmonares, que às vezes o eco não avalia, vê o arco aórtico. Então, são estruturas que são de suma importância para a evolução do paciente e que, então, a gente melhora mais ainda essa avaliação ali no intraoperatório, porque se tiver que voltar, você volta. E com certeza o pós-operatório é outro. Bia, me fala hoje no mundo qual é o melhor país para cirurgia cardíaca congênita. Qual é o país que está mais evoluído em cirurgia de congênitos? Então, a gente tem hoje, por exemplo, Estados Unidos e Europa sempre foram os grandes centros. Uhum. A Europa, hoje, eles têm uma terminalidade de gestação bastante importante, com diagnóstico fetal e com diagnóstico de síndromes. Então, o número de cirurgias cardíacas está diminuindo. Então, eles já não têm aquele volume que dê aquele embasamento para... Eles nem deixam esse bebê nascer. Muitas ideias novas e tal. Os Estados Unidos, não tanto, mas muitos serviços diminuíram muito também o volume. Tanto que existe uma procura para que grandes serviços façam aquelas ajudas humanitárias em outros centros e tal. Mas a China, ela tem uma grande vantagem. Eles têm, provavelmente, a parte financeira boa e eles têm serviços absurdamente grandes de cirurgia de cardiopatias congênitas, onde eles fazem 1000 cirurgias ano. Então, hoje eles são um grande berço, sim, um grande berço de ideias e provavelmente com o passar do tempo isso vai ficar mais forte. Então, hoje tem um olho bastante voltado para trabalhos que eles fazem, propostas de técnicas, muita coisa na China e a Índia. A Índia é um pouco menos. Os indianos, eles são muito bons, é um povo com uma estrutura, talvez, de ensino, em que existem muitas mentes brilhantes e eles acabam indo para outros países. Então, hoje a gente vê muitos eles não têm limitação da língua, eles falam inglês, né? Em posições excelentes nos Estados Unidos, na Europa. Então, são países, né? E a gente perdeu muito do volume, né? Do grande volume que a gente tinha. Hoje já é um pouco menor, esses centros que têm um volume maior, mas não se compara, né? Com Índia e China, são países muito populosos, com uma demanda muito grande. Então, eu acho que essa evolução aí hoje da China, eu acho bacana, que é olha, uma informação importante. Que vai acabar acontecendo. O que você mais gosta de operar? Sim, você fala assim, nossa, amanhã eu tenho... Porque tem a gente que faz cirurgia, tem coisas que a gente gosta de operar, ponto. Cirurgião é fominha. Mas tem coisa que a gente gosta mais, aquela que você fala, nossa, que delícia. O
que você mais gosta de operar? Eu gosto de recém-nascido, muito. Gosto de transposição, muito. Mas transito muito bem em truncos, essas cardiopatias do recém-nascido, que eu acho que elas são bem desafiadoras. E agora, nesse momento, o nosso grupo está bem, vamos dizer assim, envolvido com a parte de suporte ventricular. Tá, isso que eu ia te perguntar. A hipoplasia de ventrículo esquerdo, você gosta? Gosto. Não que eu não goste, claro. Mas ela para ela ser realizada, ela precisa de um hospital com muita estrutura. Muita estrutura. Tá. Tanto de pós-operatório, de ECMO, porque muitas vezes esses pacientes precisam de ECMO na sala. Tá. E aí a gente precisa ter isso bem estruturado, porque senão você corre o risco de perder o paciente quando você teria a chance de não perdê-lo. Mas o que nós temos hoje são pacientes operados que podem evoluir com disfunção miocárdica. Tá. Então, esses pacientes, eles acabam precisando de um transplante. E se a gente falar de uma faixa etária de pacientes menores, abaixo de 10 quilos, que seja por disfunção pós-operatória ou uma miocardiopatia dilatada, eles têm uma chance bem pequena de receber um órgão. Às vezes eles ficam na fila por 10, 12 meses aguardando um órgão. Então, se a criança entrar numa situação de gravidade maior, eles não conseguem, a gente perde o paciente na fila. Então, hoje, o que a gente está introduzindo no Brasil é o suporte ventricular. Tá. A ECMO, ela é um tipo de suporte ventricular, mas ela é um suporte temporário. Sim. Curto, de tempo. Então, ele não tem uma durabilidade. Você não consegue pôr o paciente que está muito instável em ECMO e esperar na fila para transplante. Sim. Não consegue. Então, hoje a gente tem os ventrículos artificiais. E isso é apaixonante. Realmente maravilhosa. Então, hoje a gente tem um Berlim instalado na Beneficência Portuguesa, um paciente de 7 meses agora. E vai ficar, então ele tem possibilidade de aguardar o transplante. Mas ainda é caro, né, Bia? É muito caro. Muito caro. Muito caro. Eu te pergunto agora, e o xenotransplante? Você vê futuro nisso? É uma coisa que está sendo falada, e não só falada, mas está sendo estudada. Que agora com engenharia genética você pode fazer modificações e ajudar em relação à questão da rejeição, né? Você vê campo para isso? Você acha que isso vai andar para o transplante infantil? Sim, eu acho que sim. Mas e qual seria o coração mais compatível? Qual seria o animal mais compatível para a criança? Então, antes era o macaco, mas está se pensando no porco, né? E aí eu acho que os estudos agora vão começar a se mostrar. Esse é um ramo apaixonante, né? Esse ramo de transplante, assistência circulatória, a gente fica maluco com esse troço. Se for... nós tivemos um congresso agora, semana passada, um congresso internacional de suporte circulatório. Isso aí a gente fica maluco, Bia. É muito legal, né? Ele foi a primeira vez que ele veio para o Brasil. Já é a 19ª, já é o evento. Foi onde? Aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Puxa, que legal. E eu participei também da organização, o Dr. Luiz Fernando Caneu, a doutora Carol Matos, que legal. Larissa. Então, a gente meio que começou a entrar mais nesse mundo e apresentar esse mundo aqui para o Brasil. Por quê? Porque
muitas vezes não é pensado. A ECMO, ela não é pensada. Hoje, se você tem uma criança numa UTI que está muito grave, depois que ela parou, aí fala, puxa vida, né? Será que dá para botar em ECMO? Ela já parou. Já parou aí. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente consegue, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é antes. É bem antes. Claro. Para nem chegar. Por que é antes? Porque ele tem que ser antes, porque não é os lugares hoje, não são todos os lugares que podem colocar uma ECMO. A gente faz transporte de ECMO, a gente vai para outro estado, instala a ECMO e traz para o hospital onde a gente tem o sistema pronto para o tratamento desse paciente em ECMO. Então, isso a gente pode fazer, mas o que a gente faz é um número muito pequeno em relação a tudo que é necessário, todas as crianças que precisam, porque não é pensado. E é a mesma coisa o suporte ventricular, ele não é pensado, porque a criança, muitas vezes, ela tem uma miocardiopatia dilatada, uma fração de ejeção lá de 20, mas ela está lá em casa, ela tá na lista, está em casa esperando, mas sem qualidade de vida, e esse órgão aí, até ela chegar lá, na vez dela, vai demorar demais, demora demais no transplante eletivo. Se essa criança ela tiver, vamos dizer assim, uma condição de ser percebido que ela só está piorando e o organismo dela está deteriorando, você pode fazer isso, você pode colocar no suporte ventricular. Esse paciente ele vai ter um tratamento melhor, porque é como se você ligasse na tomada. Sim. Porque o paciente está lá assim, ó, ele está respirando, e só, porque é um cansaço extremo, entendeu? Sim. E eles mal piscam. Então, quando você coloca, ele revive. Só que isso, um suporte ventricular, ele não pode demorar a vida toda, porque ele também é deletério. É por isso que eu acredito muito no xenotransplante. Eu acho que... Mas você sabe que a gente não tem uma oferta tão ruim, mas a gente tem uma falta de doação. A doação é muito restrita, principalmente para paciente pediátrico. Eu sei. Entendeu? Se a filha já é difícil no adulto, na criança é muito mais, né? As pessoas não querem doar. A gente tem que ser doador, entendeu? Todo mundo tem que ser doador. Bia, eu vou te fazer uma pergunta e agora a gente vai olhar do lado profissional. Eu nem vou falar do lado pessoal, óbvio. Qual a importância que o Glaucio teve na tua carreira como médica? Enorme. Seu esposo, ok, então vamos tirar o lado afetivo, esquece, se é que é possível, né? Não, é possível. Vamos tirar, vamos pensar assim, o Glaucio, cirurgião de congênitos, baita cirurgião, né? Que você pode citar de pontos em que o Glaucio foi determinante para você ser a cirurgiã de sucesso que você é hoje, do ponto de vista profissional, obviamente? Você sabe que nós fizemos faculdade juntos. Então, nós começamos a namorar no primeiro ano da faculdade. Então, eu digo que o meu relacionamento com o Glaucio foi em tempo integral intensivo a vida inteira. Isso não existe. Isso não existe. Fala a verdade. Verdade. Isso não existe. Então, nós fizemos faculdade de medicina. Vocês formaram em que faculdade? Na Santo Amaro. Na Santo Amaro, ok. Na Unisa. Então, nós fizemos faculdade de medicina já é tempo integral, já começou aí. Tá. E cirurgia cardíaca. Não, primeiro cirurgia geral. A mesma coisa, ele fez, eu fiz, tudo que a gente fez junto. A gente saía para operar a cirurgia geral em algum lugar, porque na época a gente operava a cirurgia geral juntos. Tá. Cardíaca, no mesmo lugar, residência, juntos. E depois, quando a gente saiu, foi operar com o Dr. Miguel, os dois, nós fomos operar junto com o Dr. Miguel. Sim. Então,
tinha a dificuldade de ter um trabalho conjunto, então era 24 horas por dia, né? Sim. Não só na vida em casa, mas no trabalho. Tá. Só que nós éramos uma equipe. Essa era a grande vantagem. Então, a gente foi o tempo inteiro 2 cirurgiões que montavam uma equipe. Tá. Então, a gente não precisava de mais ninguém. Entendi. Nenhum mais um outro cirurgião, entendeu? Tá. Então, nós trabalhamos muito juntos. E quando eu fiz a residência de cirurgia geral, eu aprendi a brigar pelos meus direitos. Uhum. Então, nós tínhamos uma escala. Tá. Então, a gente chamava de panela, né? Porque era o grupo que rodava junto, os Tá. residentes que rodavam junto. E entre nós, a gente tinha uma sequência. E cada um fazia a sua cirurgia. Tá. Não tinha passar a perna. Tá. E eu briguei com o Glaucio minha vida inteira, porque não tinha passar a perna. O que ele fazia, eu fazia. Tá certo. Entendeu? Então, nós crescemos juntos. Tá. Eu acho que assim, né, a visão do cirurgião, do homem cirurgião, né, e o fato de nós trabalharmos juntos, e ele sempre foi o chefe, né, do grupo, porque eu achava que era assim que tinha que ser, porque é assim que é encarado, né, e é aceito melhor. Então, sempre foi assim. Mas eu sempre fiz a mesma coisa que ele fez. Ele operava isso, eu operava também. Ele operava, eu operava. Tá. Então, a única coisa é que, aparentemente, ele sempre foi um excelente cirurgião. Ele era arrojado, ele queria fazer coisas novas, tinha ideias. Eu chamava ele de lampadinha, né? Porque sempre ele tinha uma ideia. Uhum. Então, eu sempre admirei muito o Glaucio, porque ele era um excelente cirurgião, tá? Mas as pessoas achavam que só ele era cirurgião e eu não. Então, eu tive que mostrar que eu também fazia, que eu também sou uma boa cirurgiã. Tá. Entendeu? Teve alguma discordância de vocês em campo? Você está operando, ele Todo deu uma dia. opinião todo dia? Todo dia. E como é que resolvia? Brigávamos. Se ele Então, estava assim, operando e você dava o contra, eu estou operando. Se você está operando, sempre um dava o pitaco. dava o pitaco. Mas a cirurgia era de quem estava fazendo, De quem estava fazendo. Quem estava fazendo resolvia. Resolvia. Legal. Era meio que democrático. Democrático nisso. E aí depois chegaram os residentes, né? E como foi a convivência com os residentes? É bom? Você gosta de orientar residente, de ter residente? O Glaucio gostava? Como é que é? Gostava. É assim, né? Nós nunca ficamos na universidade. O Glaucio deu aula muitos anos na Unisa, Tá. mesmo era técnica cirúrgica, então ensinava os alunos a fazerem as cirurgias, né? Tá. E ele sempre foi homenageado, ele era super querido. Uhum. Então, ele tinha essa vontade de explicar e tudo, né? Tá. Até outro dia eu estava conversando com um cirurgião amigo e ele falava assim: eu adorava falar com o Dr. Glaucio porque eu ia perguntar para ele as coisas quando eu tinha dúvida. Ele fazia cirurgia cardíaca. Ia perguntar para o Glaucio, porque o Glaucio adorava, desenhava, ficava batendo papo. Então, assim, isso é uma coisa que eu também gosto. Eu gosto de ensinar, de estar, sabe? E hoje um pouco mais até. Hoje a gente tem um fellow, é a primeira vez de um fellow oficial. Tá. O Gabriel, ele saiu da Santa Casa, se formou esse ano Tá. na Santa Casa e resolveu fazer cirurgia cardíaca e está ficando com a gente. Tá. E ele está gostando bastante. Nós temos grande atividade ainda, né? Eu digo porque
eu ainda, né, eu já estou mais antiga, Não mas fala, você tá bem. ainda trabalho bastante e praticamente todos os dias. Então ele tem visto coisas que ele não imaginaria, né? Por exemplo, instalar um Berlim, fazer uma ECMO e colocar o paciente em ECMO, sai todo mundo correndo, vamos lá, que o paciente está precisando. Então, é uma coisa que realmente hoje a gente está oferecendo, né, para ele, e que vamos dizer assim, dentro da especialidade, eu acho que a gente está podendo oferecer um bom ensino. Tá. Na tua opinião, qual foi o peso da cirurgia do Blaylock? O que você vê? Porque Blaylock, veja, até hoje ainda tem indicação. Tá. A gente tem o stent no canal hoje. E o que você prefere? Pôr um stent no canal, fazer um Blaylock? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o stent. Eu também. Então aí nós já concordamos. Você vê que nós temos amor e ódio na congênita, nós temos amor e ódio no adulto, a gente consegue amar e odiar ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, assim, eu falo, né, eu trabalho com o Salvador, que é o nosso hemodinamicista. Você sabe que o Salvador foi meu veterano na faculdade. O irmão dele formou comigo, João Carlos. É muito querido, né? Então, o Salvador e o Rodrigo, hoje, eles são as pessoas que fazem, né, os nossos exames e tudo. E assim, hoje o stent, ele é Salvador. Sim. Não o Salvador, mas o stent. O Salvador não, mas o stent sim. O stent sim. Então, naquele paciente, naquele momento, se você tem um recém-nascido que tem um canal, uma cardiopatia, canal dependente, e você vai fazer um Blaylock só, esse paciente ele já está sendo operado a primeira vez. Se você põe o stent ele é bem posicionado, ele tem uma durabilidade, a sua primeira cirurgia já vai ser ou uma corretiva, ou já a primeira paliativa. Então é muito bom. Tá. Entendeu? Porque você pula uma cirurgia, uma primeira cirurgia. Sim. Só que existem alguns casos que não dá para pôr, são canais tortuosos, longos, e que o stent não comporta stent. Tá. Então, tem que fazer o Blaylock. Então, o Blaylock hoje, ele ainda é feito, sim. E você faz com o quê? Com PTFE. PTFE. Uhum. É o que tem o melhor resultado. É o que tem o melhor resultado. Você sabe que uma das grandes emoções da minha vida foi visitar o hospital lá do Blaylock. Eu fiquei... eu não dormia. Foi muito interessante porque nós fomos para Baltimore no congresso da ATS. E eu sou aqueles caras Caxias. Então, assim, minha mulher nem vai comigo porque não adianta, ela vai ficar sem marido o dia inteiro. Porque se tiver qualquer coisa, enquanto não acaba, eu não volto. Bom, mas tinha um dia que, especialmente, eles puseram um monte de coisa que não tinha nada a ver. E eu pensei, falei, puxa vida, eu tô em Baltimore, eu preciso ir lá, né? John Hopkins aqui do lado, né? Mas como que eu vou? Ninguém sabe quem sou eu. Vou chegar lá, vou ser barrado na porta. Eu tava aqui pensando, você conhece o Ricardo Lima, lá de Recife? Uhum. Eu tava aqui, o Ricardo tava com a esposa e o filho. E o filho ia fazer cirurgia de tórax, inclusive fez. Mas na época ele ainda não tinha entrado na residência. E estavam conversando ali, ele falou assim, vamos lá visitar o hospital? Eu falei, puxa vida, tem mais um louco além de mim, né? Vamos chegar lá. E chegamos no hospital, e você vê o hospital antigo, né? Bonito, né? Que aparece lá no filme, Quase Deuses e tal, e um baita de um hospital novinho do lado. Eu entrei e tinha foto de um shake na parede. Eu falei, quem que é esse cara? Esse cara doou esse hospital. Oi? Mas o cara doou o hospital. Uhum. Ok, aí eles construíram do lado do hospital antigo. E aí nós fomos com o crachá do ATS e o cara gostou da gente, não sei porque ele deixou a gente visitar. Ele falou assim, eu sei o que vocês querem ver. E aí fomos lá no Alfred Blaylock Building. Putz, aquilo você respira história no corredor, né?
E aí tem aquela imagem de Jesus em mármore, assim. E aí o cara falou assim, quando o Dr. Blaylock entrava, todo dia ele passava a mão no pé da estátua aqui, né? E a gente olhando assim, eu olhava aquilo, parecia que o tempo tinha parado e que o cara ia entrar pela porta aqui. Então, assim, eu acho que esses caras, eles tiveram uma ousadia, você imagina. Uhum. O Vivian Thomas fazia experiência em carneiro. A doutora Ellen Taussig foi lá e viu que as crianças que não fechavam o canal evoluíam melhor. E diz a lenda, você que é da congênita pode me dizer se é só lenda ou se é verdade, mas está nos livros que a doutora Ellen Taussig procurou o Gross para ele fabricar um canal. E ele deu uma esnobada nela e falou assim, não, doutora, eu não fabrico canais, eu fecho canais. Pois é. Aí ela voltou para trás, pôs a violinha no saco, chateada, né? O cara dá uma esnobada dessa nela. Propôs, e aí o Blaylock entrou para a história. Então, assim, eu acho muito, muito interessante. E aquelas coisas que não deve ser só coincidência, acho que Deus põe a mão. O residente era o Cooley. Então aí não precisa dizer mais nada, que depois o cara se tornou o que se tornou, e eu acho assim que é um dos caras que eu tenho profunda admiração na cirurgia cardíaca, porque era um cara também, esse então, muitas vezes geneticamente modificado para cirurgia cardíaca. Então você vê ainda espaço para a cirurgia do Blaylock? Sim. Mas são só nos casos que não dá para pôr stent. Ou tem algum caso assim que você fala assim, daria para pôr stent, mas eu vou fazer um Blaylock? Não, isso não. Isso não, porque eu acho que a gente tem que priorizar o paciente. E o stent vai mais rápido também, né? E o stent... E evita uma cirurgia, né? Exatamente. Então, se houver possibilidade do stent, com certeza, com certeza. Aí o problema vai ser quando eu tiver que fechar, né? Aí que vem o ódio. Mas lá no começo me conta como é que você faz quando tem que fechar e tá aquele brocotoma dentro do canal. Esse ainda que tudo bem, né? Por exemplo, se for só um canal que você vai fechar e vai fazer uma correção, uma atresia pulmonar, ele não vai interferir. Mas, por exemplo, um Norud com stent, né, que faz um híbrido, ali você vai ter que tirar, o stent muitas vezes entra na aorta, tal, então já fica uma coisa gruda, mais, né? Já fica mais delicado. Mas também, ok, eu acho que o mais que realmente dificulta a gente são os stents de estenoses de artérias pulmonares. Porque muitas vezes eles acabam, quando você vai ampliar, né, ele destrói um pouco o endotélio e às vezes a gente acaba deixando um pouco de stent ali, porque se você arrancar tudo, vai ficar uma área muito cruenta ali e pode acabar trombosando e tal. Então, sempre que você vai mexer, dá trabalho, né? Você vai ter mais tempo e tal. Mas hoje em dia nós lidamos muito com reoperações, é muita reoperação. E aí você tem que entender que é uma cirurgia mais difícil, é bem mais difícil você fazer uma reoperação, né? Qualquer que seja. Qualquer que seja, em adulto e também é a mesma coisa. O cuidado tem que ser muito grande. Muito, porque às vezes distorce a anatomia, fibrosa, e às vezes uma coisinha que você faz, lesa alguma coisa, já vira uma hemorragia. O cuidado tem que ser muito grande. Elevado ao quadrado. Bia, estamos chegando perto do final, um papo delicioso, eu quero te agradecer muito, mas antes eu quero que você diga para mim, agora é uma dúvida minha, do seu amigo, uma pessoa que tem tanto sucesso como você, que já conseguiu tudo o que queria na carreira, quais são os seus planos ainda, o que você espera dentro da profissão de cirurgiã de cardiopatias congênitas? Então... O que você ainda quer fazer?
Você não na fez. verdade, não é nem ainda o que eu quero fazer que eu não fiz, mas o que eu ainda posso proporcionar. Tá. Eu acho que eu ainda tenho capacidade de fazer cirurgias boas e ajudar muitas crianças. Então, por isso eu acho que não é o momento de eu parar. E outra coisa, eu quero formar as pessoas que vão dar continuidade. Puxa, que bonito ouvir Entendeu? isso. Que lindo. Então, eu acho que é por isso que eu ainda não parei. Eu vou ser avó. Nossa, Agora, que é a lindo! primeira vez de ter Aí, bacana! Então, assim, não sei, não acredito que vá mudar a minha vida, né? É claro que eu vou ter mais tempo para me dedicar, né? Para minha neta. Mas eu acho que assim, a vida ela vai trazendo coisas e ela vai te oferecendo momentos. E eu não cheguei no momento de parar ainda. Olha, eu digo para você que nesse ponto eu tô que nem o Dr. Gerbini, eu quero morrer operando. Enquanto eu conseguir ficar em pé e eu consegui dar os pontos que o pessoal tirava sarro do Dr. Gerbini quando ele estava no mais velhinho, falava assim: não, Dr. Gerbini, porque o senhor não para, o senhor está tremendo. Eu tô tremendo, mas eu passo o ponto na tremida certa. Entendeu? Então, a gente que gosta é muito legal. E essa tua ideia de formar, né? De deixar, porque, como a gente vinha dizendo, é uma responsabilidade ser cirurgião cardíaco e ser cirurgião de cardiopatias congênitas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Você que conseguiu chegar no topo da carreira, está preocupada em formar novos cirurgiões, eu acho isso extremamente bonito e muito legal. O Eduardo, que trabalhou comigo 15 anos, no começo comigo e o Glaucio, depois ele ficou como meu assistente, né, minha mão direita, e agora ele foi trabalhar na cidade dele, em Aracaju, tá... Que legal, né? Então, eu acho que é muito bom. Eu espero que ele tenha, que esteja levando, né, bastante coisa carregando mesmo um aprendizado, não só na parte técnica, mas na parte de acolhimento, e eu tenho certeza que sim, porque ele é uma pessoa maravilhosa. E agora eu tenho um novo assistente também, que entrou no lugar dele, né, do Eduardo, que é o Roberto, que também é um excelente cirurgião. E que a bom, vida Bia. é assim. Então, a ideia é essa, né, que esse serviço que hoje eu tenho, né, e que nós temos, porque eu sou uma equipe, não sou só eu, que possa perdurar, né? Eu acho que isso que seria o meu sonho. Eu acho que é isso. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Meu filho mora na Austrália e a minha filha mora no interior. Tá. Então, não estou pensando em me mudar para nenhum dos 2 lugares. Não, você está muito bem estabelecida aqui, então, nem tem porquê. Então, é isso. Por enquanto, a minha dedicação hoje é para minha família e para o meu trabalho. Estivemos com Beatriz Furlaneto, essa pessoa maravilhosa que deu um show aqui. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. E não se esqueça, o Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.